Olá, tudo bem? Eu sou Isa Lupetina, consultora de imagem, e esse é o nosso podcast. Nosso porque é meu e da Natália Morello, que para quem não conhece também é uma consultora de imagem maravilhosa e nos conhecemos nessa trajetória de fashionismo, tendência, coloração pessoal, e é sobre tudo isso que vamos abordar aqui no nosso podcast. O que tem para hoje, Natália? Olá, pessoal. Eu sou a Nath Morello, sou consultora de imagem, como a Isa me apresentou. Sou também estrategista de imagem pessoal profissional, trabalho com posicionamento e negócios. Estamos aqui juntas nesse podcast para a gente falar tudo que tem nesse universo. E o nosso tema de hoje é: será que a consultoria de imagem é para você? Isa, a consultoria de imagem é para você? A consultoria de imagem é para mim e eu acho que é para todo mundo. O problema é as pessoas descobrirem qual é o momento delas. Afinal, consultoria de imagem é igual dieta. Eu sempre falo isso. Não adianta você começar porque a sua amiga começou, porque se você não estiver disposta, você não vai levar para frente. Eu descobri que a consultoria de imagem era para mim no momento da minha vida, assim, muito... Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Sabe, você compra uma bicicleta, você casa e compra uma bicicleta. Então, foi nesse momento que eu comecei a fazer algumas pesquisas ali, descobri a consultoria de imagem, não através da consultoria, descobri através de por outros meios, né? Eu queria mudar meu cabelo, queria mudar a cor do meu cabelo, e eu falei, não vou sentar na cadeira da cabeleireira e falar, faz o que você quiser. Eu comecei a estudar a colorimetria capilar e fui fazer análise de coloração pessoal, gostei daquele mundo, fui estudar também. E naquele momento uma colega de turma falou assim pra mim, Nath, você já lida tão bem com cor, já entendeu todo o processo da coloração, por que você não vai fazer consultoria de imagem, a formação? Eu falei, não, acho que isso aqui não é pra mim não, eu já tenho minha carreira, né, tô tocando aqui há algum tempo. E aí aquela luzinha acendeu na minha cabeça, eu falei, acho que eu vou me aprofundar para entender o que é, né? E aí eu fui estudar um pouco mais e conhecer outras profissionais sobre o que elas falavam. E achei, assim, extremamente interessante. Então, eu fui fazer a minha formação, mas eu passei por uma consultoria de imagem logo na sequência para entender como que era, como que ia acontecer, como que aquilo poderia mudar a minha vida, transformar, enfim, eu ver alguma coisa nova sobre mim e como talvez eu pudesse orientar outras pessoas. E eu queria ouvir de você. Como que a consultoria de imagem chegou na tua vida e por que ela é para você? A consultoria de imagem chegou na minha vida no momento onde eu estava me redescobrindo. Eu me tornei mãe, tenho um filho, o Heitor, de 10 anos, e depois da maternidade, quando ele tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, eu comecei a olhar para as minhas roupas e pensando, meu Deus, de quem são essas roupas? Quem comprou essas roupas e enfiou dentro do meu armário, porque eu não conseguia me ver em nenhuma dessas roupas. E eu tinha muito medo de, nas festas infantis, ficar com o bumbum de fora, ou então ficar inadequada na hora de me vestir, me apresentar para as pessoas, porque as roupas não combinavam mais com aquele meu momento. E aí, eu nunca tinha ouvido falar sobre consultoria de imagem e me deparei com um curso de personal stylist. Então, a minha primeira formação nem é em consultoria de imagem, é em personal stylist. Falei, quer saber? Eu tô há muito tempo sem estudar nada, afinal, né? Depois da maternidade, você entra no mundo da criança e sai um pouco do seu mundo, onde só a criança é prioridade. Falei, vou estudar alguma coisa porque tem muito tempo que eu não estudo. Fui fazer o curso de personal stylist. Nesse curso, eu ouvi alguns termos que depois ficaram muito mais aprofundados na consultoria, como coloração pessoal, porque no curso de personal stylist a gente não tem coloração pessoal, mas a gente aprende sobre o que é e etc. Como também não tem tanto aprofundamento sobre os 7 estilos universais, porque o personal stylist ele não está definindo o estilo de ninguém, ele está fazendo um trabalho naquele momento. E eu me interessei muito pelo tema. Primeiro porque eu vi a mudança em mim, só de aplicar aquilo que eu já tinha aprendido. E aí depois eu falei, bem, gostei muito, vou fazer uma consultoria. E aí passei pelos processos de coloração pessoal, passei pelo processo de definição de estilo, passei pelo processo de tipo físico, ou seja, todos os processos da consultoria eu acabei passando porque eu achei que aplicar só em mim ia ser impossível. Afinal, você acaba tendo, né, algumas crenças que você sozinha não consegue tirar. Muitas vezes você precisa ouvir de uma outra pessoa que seja formada naquilo, que tenha conhecimento, para você entender por que aquelas peças, ou aquelas cores, ou aquilo que você está vestindo, ou a forma como você está comunicando não está te favorecendo.
Eu acho que tem 2 pontos importantes aqui para a gente abordar, porque normalmente a consultoria ela vem carregada de um momento de mudança na nossa vida. Isso é muito comum acontecer, seja quando você se torna mãe, muda de cidade, muda de profissão. Para mim aconteceu quando em um determinado momento eu trabalhava em um banco, então eu tenho uma carreira, né, no ambiente corporativo durante muito tempo e eu ia fazer uma mudança dentro da estrutura onde eu trabalhava e ali assumir alguma equipe, tinha um cargo de gestão e aí eu precisava me colocar, me ver de uma forma diferente. E aí eu entendi que não só eu precisava eu me ver, mas as pessoas que estavam ao meu redor também. E também porque eu estava passando por um momento de mudança na minha vida. Eu estava casando naquele momento. Então, é exatamente, gente, tem muita coisa acontecendo. A Natália, que estava até aqui, 6 meses atrás, já não é mais essa pessoa. Ela precisa se ver de uma forma diferente. E aí, nesse momento de mudança, eu fiz tudo. Tanto é que o dia que eu resolvi mudar, eu falei pro meu marido, tô indo lá, tá? E eu vou cortar o cabelo. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu estava com ombre hair, loira, né? Não tava loira, tava assim, aquele loiro meio, um pouquinho mais escuro, mas... E o cabelo curto, e eu tinha o cabelo super comprido. Quando eu cheguei, ele falou, quem é essa pessoa? E os amigos começaram, quem é essa Natália também? Então, eu estava passando por um processo de mudança muito forte na minha vida. Então, para mim, foi importante, até para coroar um momento novo, né? E aí, atendemos muitas mães, pessoas que mudam de cidade, e esse é um momento da vida onde a pessoa vai se ver de forma diferente, por conta de hormônios, né? Ou por conta até de adequação, de estar dentro de um novo ambiente e ela vai precisar se ver de uma forma diferente. Ela precisa... Porque, gente, qual é o ponto, né, da adequação? E aí eu vou colocar um parênteses bem grande dentro, né, nessa palavra. A adequação é eu estar adequada para o ambiente. E não só para o ambiente, mas para o estilo de vida da pessoa. Exato. O ideal é que a nossa imagem esteja adequada ao nosso estilo de vida. Por isso que, tanto eu quanto a Nath, a gente faz um mapeamento de guarda-roupa. Eu sempre digo para os clientes, se o seu guarda-roupa não estiver adequado ao seu estilo de vida, você sempre vai olhar para ele e vai falar, não tenho roupa. Por quê? Porque realmente você não tem roupa. Porque você tem roupa para uma vida que não é a sua. E quando você também se veste de um jeito que não é para sua vida, você também fica perdido ali. Você fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Porque aquela pessoa não é a do seu estilo de vida. Então, o principal que eu acho na adequação ao ambiente é ao estilo de vida. E toda vez que você muda, seu estilo de vida muda. No seu caso, provavelmente, como você assumiu um cargo maior, você teve contato com outras pessoas, começou a frequentar outros lugares. Exato. E aí seu estilo de vida mudou. Exatamente. Aí tem um ponto também que, assim, somos seres humanos que vivemos em grupo. E para a gente ser aprovado dentro daquele grupo, a gente quer viver ali dentro, a gente precisa passar por algumas etapas. Então, eventualmente, algumas pessoas vão modular as palavras, o tom de voz, né, a forma como elas se colocam. E o vestir também faz parte disso, porque é a comunicação não verbal que está inserida naquele meio. Então, o vestir também é uma forma de você ser aceita dentro de um grupo, né? Então, quando você está, por exemplo, trabalhando em um meio, você faz parte de um meio profissional que é muito... tem muita formalidade ali no meio, eventualmente você vai precisar ser um pouco mais formal também para ser compreendido dentre aquela classe. E aí eu entendi que eu não precisava de tanta formalidade, mas eu precisava de alguma coisa precisava mudar. E aí ali eu entendi que, opa, acho que a consultoria de imagem é para mim. E foi muito interessante quando esse movimento aconteceu comigo, porque quando eu me formei, e o objetivo não era atender ninguém de fora, era apenas para a Natália, eu fiz a minha primeira formação para conhecimento próprio, não tinha nenhuma intenção em fazer transição de carreira. Ali eu entendi, quando eu comecei a aplicar para mim, de que as outras pessoas começaram a perceber, olhar e perguntar assim, Nath, eu quero... Nath, você faz pra mim? E até então eu nunca tinha pensado em tornar aquilo uma profissão, nem part-time, nem um hobby. Tipo, era só eu aprendi e vou aplicar na minha vida. E quando a primeira pessoa perguntou pra mim quanto que eu cobrava, eu falei, opa, se alguém tá perguntando é porque podem pagar. Então eu vou começar a cobrar. E isso, inclusive, me fez eu acho que eu atendi no máximo 1 ou 2 clientes só, sem pagar no meu início de profissão. Porque como as pessoas já estavam perguntando quanto eu cobrava, pois então eu vou cobrar. E ali eu entendi que a consultoria de imagem era para mim não só pessoal,
mas profissionalmente também. Em que momento você começou a atender, Isa? Então, eu acho que essa sua visão de se estão perguntando, eu vou cobrar, é uma visão muito não só de empreendedora, mas também de uma pessoa empresária, que é o que eu acho que falta um pouco na maioria das pessoas que fazem formação em consultoria de imagem. Muitas pessoas ainda veem a profissão como algo que não é uma profissão, que é quase um trabalho beneficente onde eu vou ajudar a pessoa. Eu fiz a minha formação e agora eu vou ajudar a pessoa. Então, eu acho muito importante falar sobre isso, porque o tema do nosso podcast de hoje é a consultoria de imagem é para você, e esse tem 2 viés, né? A pessoa passar por uma consultoria de imagem, contratar o serviço de uma consultora e passar por uma consultoria de imagem. Então, se essa consultoria de imagem é para você, assim como a consultora que está exercendo a profissão, se a consultoria de imagem é para ela. Porque não é porque você se formou, porque você fez um curso de formação em consultoria de imagem, que você gostou, que você achou que, nossa, é muito maravilhoso e muda a vida das pessoas, que necessariamente essa profissão vai ser para você. Para muitas pessoas não é, porque elas querem só aplicar na vida delas, ou elas querem só falar com amigas, etc. E aí, nesse caso, você não é uma profissional, você tem uma formação, mas não é uma profissional. Eu tive minha primeira cliente, acho que eram 2, 3 meses depois que eu fiz meu curso de coloração pessoal, porque eu não atendi como personal stylist, porque para atender como personal stylist eu precisava de uns horários muito bizarros que eu não tinha, porque assim, vamos fazer shooting não sei aonde, em tal horário, você ficava 10 horas, eu não tinha essa disponibilidade. E depois eu fiz a formação em consultoria de imagem, coloração pessoal, e a minha primeira cliente foram uns 3 meses depois que eu fiz a formação em coloração pessoal, porque as pessoas começaram a me perguntar sobre isso. Eu mudei muito a minha maquiagem, onde eu acertei mesmo, foi na maquiagem. Eu era aquela pessoa que comprava 50 milhões de batons e nunca chegava no tom certo. E eu comprava uma porção de maquiagem e nunca chegava no tom certo. Então, para mim, esta parte fez muito sentido, porque eu parei de gastar dinheiro à toa. E as pessoas viam que, nossa, você tá maquiada e tá tão mais bonita. E as pessoas começaram a perguntar. Então, a minha entrada foi pela coloração pessoal. Depois disso, claro, da coloração pessoal, eu ofereci a consultoria completa, e aí a gente fazia a consultoria completa, mas eu comecei por esse viés, da mesma forma que você. As pessoas viram em mim e começaram a falar, eu quero isso também. Agora você tá comprando maquiagem certa. Agora você tá usando só um batom que tá maravilhoso. Tá usando só um blush que tá maravilhoso. Por quê? Porque eu acertei na coloração pessoal. E a mesma coisa aconteceu com você quando você quis transmitir uma imagem. Sim, isso é muito bacana a gente falar sobre pra mim, porque eu vou passar a investir melhor ou gastar melhor o meu dinheiro. Isso aconteceu comigo porque eu trabalhava em um lugar que era assim, a 2 passos de um grande shopping aqui de São Paulo, um shopping muito conhecido que é o Shopping JK Iguatemi. E as lojas que tem lá, todo mundo, né, a maioria das pessoas conhece. Então, tem muita loja boa ali, Faria Lima, Vila Olímpia, então, centro comercial, né, de São Paulo. Às vezes eu saía do meu trabalho e como eu só precisava de 2 passos para entrar no shopping, a minha vontade era só de comprar. Entendeu? Não importa o quê, quero comprar. Entendeu? Quero comprar. E ali a fatura do cartão ia até... E não era só eu, não. Minhas amigas eram a mesma coisa. E quando eu fiz a consultoria, eu passei a ser mais seletiva. Muito mais seletiva comigo mesma, né? Então as pessoas começaram a, Nath, você não vai comprar, mas você queria isso aqui. Não, gente, agora eu sei que essa cor aqui não é algo que me favorece, isso aqui não faz parte do meu estilo, isso aqui não tá contando a história que eu quero. E aí eu passei a ser muito mais seletiva. E aí as pessoas também começaram a observar que a Nath tá diferente. E ela não tá só diferente porque ela está se vestindo diferente, mas porque ela tá mais consciente. Ela tá entendendo o que ela precisa. E a partir dali, foi o momento que as minhas clientes começaram a chegar, porque elas viram a mudança em mim e viram o quanto eu estava seletiva. Inclusive, as primeiras clientes que eu tive foram dentro do banco. Foram as minhas amigas, atendi superintendente, atendi executiva dentro do banco, atendi a gerente. Então, a minha carteira de clientes
ela começou a ser desenvolvida lá dentro e eu fui a minha primeira cliente de consultoria de imagem. Eu acho que isso a gente precisa fazer, né? Somos porta-vozes do nosso trabalho. Tem uma frase da Silvana Bianchini, ela fala sempre assim, gente, depois que você se torna consultora de imagem, você não tem mais desculpa. Ai, desculpa, vou pedir desculpa pela minha imagem. Não vou pedir desculpa, porque você é o teu, né? O teu cartão. Sim. As pessoas estão vendo, a gente trabalha com algo que é visual. A imagem, ela é visual. Então, as pessoas vão bater o olho e vão falar, gosto, não gosto, acho que é bom, não é bom, me identifico, não me identifico. Tá estranho, não tá estranho. Exatamente. Tá prazeroso ao olhar. Exato. Às vezes ela pode não conseguir dar um nome, né? Não vai conseguir definir, mas ali já rola uma identificação no primeiro momento. Então, acho que até uma boa o fato de que nós, enquanto profissionais, precisamos ser também o nosso cartão postal. Isso não quer dizer que a Natália, na vida dela, não tenha dias que queira ficar escondidinha embaixo da mesa. Não quero que ninguém me veja, porque hoje eu não estou a fim de me arrumar. Isso são acontece. Aqueles dias, quero ter licença para ser feia e desarrumada. Exatamente. Hoje. Me deixa, eu quero ser feia. É isso aí. É a nossa vontade. Mas a gente sabe o quanto que é importante para o nosso trabalho, a nossa imagem pessoal, né? Então, não sei, assim, o quanto isso pesa até pra você, no sentido de eu tenho que estar sempre arrumada. Então, primeiro eu queria falar que você tocou num ponto muito bom na parte do conhecimento da consciência, porque a consultoria de imagem é para todo mundo. Todo mundo, eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, devia passar por uma consultoria de imagem. E se em algum momento você não tiver vontade de passar por uma consultoria de imagem, é porque sua vida está muito parada. Porque, com certeza, se você tiver num movimento de mudança, você vai ter essa vontade. Mas é isso, depende do seu momento. E qual é o principal objetivo da consultoria de imagem? É te dar ferramentas para que você tenha consciência do que você vai fazer. Ah, eu quero usar uma roupa que não me favorece. Tá tudo bem, você pode usar, eu também uso, mas eu uso com a consciência de que ela não vai me favorecer. Naquele dia, eu vou sair de casa sabendo isso. Eu vou usar uma cor, eu vou usar uma coisa que não tá no meu estilo. Eu quero muito essa peça porque é a tendência da moda. Tá, não tá no meu estilo, não favorece meu corpo, não tem nada a ver comigo, vou gastar esse dinheiro. Se eu quiser, eu vou. Com a consciência de que todas essas outras coisas vão estar erradas. Então, provavelmente vai ser um dinheiro que eu vou gastar, a peça vai entrar no meu guarda-roupa e vai ficar lá parada para sempre. Mas o principal é isso, o conhecimento e te trazer essa consciência. Você me perguntou se eu tenho essa obrigação de estar arrumada. Então, vou contar um segredo para quem não é carioca. Carioca não anda arrumado, gente. É uma coisa assim, não sei se vocês sabiam disso, mas tem que contar. Mas qual é o conceito de arrumado? Vamos lá. As pessoas, elas vão de chinelo a todos os lugares do mundo. Qualquer lugar. Desde o restaurante, até a padaria, até a praia. Assim, ótimo. A gente vai de chinelo, não tem problema nenhum. Tanto que quando eu chego em alguns outros estados, onde as pessoas andam muito mais arrumadas, como aqui em São Paulo, como em Minas, que eu vejo que as pessoas estão muito mais arrumadas, eu tenho que fazer uma mala voltada para aquele ambiente. Aí a gente vai para a parte do ambiente, porque o estilo de vida naquele local, os ambientes daquele local não são iguais aos ambientes do meu estilo de vida normal. Então, assim, eu acho que eu tenho essa flexibilidade por morar no Rio e não precisar andar tão arrumada. Mas, no geral, faz muita diferença. As pessoas realmente julgam quando uma consultora de imagem aparece sem estar arrumada, sem estar maquiada, sem estar na sua cartela. Tem aquele negócio, você não tá na sua cartela, não sei o quê. Você fala assim, tá bom, eu gostei dessa roupa, não tá na minha cartela, a vida é essa, eu tenho esse conhecimento, tá tudo bem. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, mas as pessoas ficam revoltadas porque, como assim? Como assim, gente? Você muitas vezes quer se libertar, sair das regras e tá tudo bem. Conhecimento é isso. Eu vou tentar fazer um bom uso dele, mas eu vou usar também da forma como eu quiser. É isso, porque eu tô consciente. Exatamente. Né? E quando a Isa fala que a consultoria é pra todo mundo, é pra homem e pra mulher. Porque eu também atendo, né? Faço atendimento pra homens e o que eu vejo na grande maioria das vezes é que muitos fazem, mas não dizem que
que fazem. Mas você vê ali que tem uma diferença na forma como se veste e tal, mas é para todo mundo de fato, em qualquer momento da vida. Inclusive, para as pessoas que não trabalham. Se você é uma mulher que não trabalha, por exemplo, com carteira assinada, mas você trabalha em casa, cuidando da casa, ou se você é uma mulher, um homem que já está aposentado, já trabalhei, já fiz toda a minha parte profissional na vida e agora estou aposentado, a consultoria de imagem é para você, porque provavelmente nesse outro momento da sua vida, onde você não tem mais que se vestir de forma para um trabalho formal ou para estar no trabalho, é libertador. Quando você pega pessoas que já se aposentaram e que, agora eu quero me vestir como eu sempre quis e eu nunca pude. E, assim, é libertador. Então, assim, não importa idade, não importa se a pessoa trabalha, se não trabalha, em que ela trabalha. Eu e a Natália, a gente trabalha em coisas completamente diferentes antes da consultoria. Natália de empresa privada, eu no serviço público e, assim, as duas passaram pela consultoria e as duas seguiram aplicando tudo que aprenderam. Então, assim, a consultoria é para todas as pessoas. Foi benéfico, né? Continua sendo benéfico para nós duas e para as pessoas que estão ao nosso entorno também, né? Para as nossas colegas de profissão, inclusive. Acho que só tem benefício. Só tem benefício, gente. Investir numa consultoria de imagem só tem benefícios. A gente só tem a ganhar. Nunca vi, eu pelo menos nunca atendi nenhum cliente que tenha no final falado assim, não valeu a pena. Quero voltar. Quero voltar, apaga tudo que eu quero ser como era antes. Eu acho que tem um ponto aqui, que é o que as pessoas esperam também. Porque, gente, Extreme Makeover não existe, não funciona. Esse negócio de consultoria de imagem vai entrar na tua casa, colocar o teu guarda-roupa abaixo e falar nada disso aqui funciona. Não vai acontecer, eu nunca fiz isso. Tenho enorme respeito pelo guarda-roupa das pessoas, porque ele é a construção de uma história, ele levou tempo para ser construído, tem um símbolo ali muito ligado às nossas questões pessoais, à família. Então, dentro do nosso guarda-roupa não mora só aquilo que a gente escolheu e que a gente pagou. Tem presentes, então a gente precisa ter muito cuidado com o que está ali. Mas, de fato, serve para todo mundo. Eu nunca atendi nenhum cliente que queria ter voltado. Não, gostei mais de como era antes. Não, acho que isso é um trabalho feito de forma séria, né? E você leva em consideração aquilo que, de fato, aquela pessoa precisa naquele momento, aquilo que ela quer naquele momento, e você consegue entender muito bem a linguagem do cliente, ele vai sair satisfeito. Eu tinha uma clientinha, porque ela não é mais minha cliente há um tempo, mas que ela dizia que a consultoria de imagem é igual a pílula do Matrix. Então, depois que você tomou, você nunca mais consegue voltar e nem quer voltar. Então, é como se fosse isso, sair e conseguir ver realmente o que funciona, o que não funciona, o que faz efeito, não faz efeito. E aí uma vez ela falou assim, por que eu escolhi essa pílula agora? Eu consigo ver o que eu estava errando e eu não queria errar. Isso é muito engraçado porque meu sogro, enfim, né, gente, em casa os assuntos, né, entre a família acabam reverberando ali dentro. E aí meu sogro, logo quando eu comecei a fazer análise de coloração pessoal, eu fiz da minha sogra, da minha mãe, do meu marido, fiz de todo mundo. E aí eu comecei a mostrar, passava o jornal e aí eu falava pra ele, olha, isso aqui eu entendo que tá, né? E é claro que o contexto do jornal a informação precisa ser mais importante do que a pessoa que está ali apresentando, normal. Se você vê um jornal nacional e hoje já é Renata Vasconcelos, ainda espero que seja. Eu também espero. Porque faz tempo que eu acabo não vendo mais Renata Vasconcelos. Imagina ela aparecer com um brinco desse tamanho. Senão a gente vai botar uma nota. Na época do podcast... Era Renata Vasconcelos e William Bonner. Isso. Então, assim, se ela aparecer com um brinco maior do que o rosto dela, enfim, né, que chame mais atenção, ela vai chamar mais atenção que a notícia. O objetivo não é esse. Mas aí eu comecei a mostrar pra eles... Que foi o dia que o William Bonner apareceu a primeira vez de barba. Exatamente. Ninguém prestou mais atenção. Não importa o que ele tá falando. Ninguém sabia nenhuma notícia daquele dia, mas sabe que ele apareceu de barba. Trend Topics, entendeu? Então, é isso que acontece. E aí, pra a gente ver como a imagem é importante, né? Muito, muito. E aí, a gente estava em casa, a gente estava assistindo televisão, e eu comecei a falar sobre, olha, por que isso aqui tá bem coordenado, isso aqui eu faria diferente e tal. E aí, o meu sogro falou assim pra mim, todo dia ele mandava, quando a gente se encontrava, ele falava assim, olha,
o look de fulana hoje, você acha que não tá bem, né? Não tá legal, porque você falou da cor. Essa cor aí, eu acho que tá chamando demais atenção. Eu falei, eu tô criando monstros. Eu tô criando monstros. E minha irmã fala isso pra mim. Minha irmã fala pra mim, ela fala, Natália, você cria monstros. Porque a gente passa a ver coisas na rua que a gente não prestava atenção. E não é pra gente ficar apontando o dedo e falar, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. É porque você, mesmo como cliente, abre os teus olhos. Exatamente. Né? Passa a ser um pouco mais seletivo. Tem um livro do Carlos Ferreirinha que se chama O Paladar Não Retrocede. Sim. E é muito verdade. E aqui não tô falando com relação a preço de roupa, valor, não isso, mas é uma coisa que você viu uma vez, você não consegue desver. É muito difícil, né? Então a partir do momento que você passa por uma consultoria, você tem contato com as informações desse meio, você começa a tomar mais conhecimento sobre alguns temas que até então nunca tinham sido questionados para você, que é o que acontece normalmente, né? E aí você tem conhecimento, você tem informação, você vai tomar a melhor decisão. Porque você não consegue mais ignorar a partir do momento que você tem o conhecimento. Você contou essa história do seu sogro, eu vou contar da minha sogra. Quando eu me formei em coloração pessoal, eu comecei a fazer teste em todo mundo, né? Então, amiga, sogra, não sei o que, chamava tudo, falava, senta aqui que eu vou testar pra ver se eu tô vendo bem, pra treinar meu olhar, não sei o que. E minha sogra, ela sempre usou camisa branca de botão social, camisa azul clara de botão social. Então, assim, eram camisas claras, super tradicionais, de cores, assim, muito clarinhas, fofinhas, muito bem. Aí eu fui fazer a coloração dela, passei. O primeiro que eu passo é profundidade. Aí eu passei e ela ficou linda no escuro, mas assim, tipo, muito horrorosa no claro e linda no escuro. E eu pensava assim, como é que eu vou dizer pra ela que ela fica melhor de cores escuras? Como é que eu vou dizer pra ela que o branco não está na cartela dela, porque ela é outono escuro? Como é que eu vou dizer? Então, aquilo... E aí eu sentei com ela e falei assim, olha só, no primeiro momento, ela não aceitou. E é isso, né? No primeiro momento, apesar do conhecimento, ela falou, não tem como abrir mão da camisa branca, amo camisa azul. E aí foram até uns 2 anos ela usando. Até que chegou um momento que ela mesma percebeu que ela ficava muito melhor de cores escuras. E aí ela passou a usar preto, passou a usar o verde escuro. E todo mundo falava, nossa, como você tá bonita! Por quê? Porque ela começou a usar. Mas ela precisou deste momento, desse tempo, para absorver o conhecimento. Então, pode também ser algo que não é automático, que não é instantâneo. E tá tudo bem. Se você passou pela consultoria de imagem, ou se você quer passar, o ideal é que você também respeite o seu momento, respeite o seu processo. O que eu consigo aplicar agora? O que eu ainda não consigo aplicar? Porque foi o que você falou. Tudo dentro do armário da pessoa, na vida da pessoa tem uma história. Muitas vezes você demora a abandonar essa história. A forma como você se vestia, ou a forma, as cores que você usava, ou as estampas, ou o que você usava para definir o seu corpo, ou não. Então, tudo isso você pode demorar a abandonar e tá tudo bem. O ideal é só que você tenha o conhecimento e aplique ele. Agora, o tempo que você vai levar para aplicar é de cada pessoa. E eu queria saber se em algum momento você já teve alguma cliente que realmente demorou assim, a aplicar alguma parte e se você também demorou ou não. Eu não demorei muito porque a cartela de coloração pessoal era algo que eu já amava. Eu sou um outono escuro, amo cores escuras, cores profundas, amo os verdes, tons mais fechados, assim. Então, e no meu guarda-roupa só tinha aquilo que eu já amava. E esse é um detalhe importante, porque embora gostando muito daquelas cores, elas fazendo parte da minha cartela de coloração pessoal, vieram novas cores que eu simplesmente falei, que lindas, tá bom, mas eu não quero. As que eu gosto são essas aqui. Então, o meu guarda-roupa, ele é composto... caso com roxo. Então, eu não uso roxo. Eu não uso lavanda, por exemplo. Tem na minha cartela 6, 7, 8 tons de roxo, eu não uso nenhum, porque eu não gosto de roxo em mim. Acho lindo nos outros, acho lindo, também. Acho poderoso, acho misterioso. Quando eu boto em mim, falo... Não. E não é nem porque não me deixou bonita, é só porque eu não me sinto bem. Eu também. Lavanda, por exemplo, qualquer coisa relacionada a roxo. Lavanda, eu corro quilômetros, porque realmente, assim, não fica bom. E não é nem... Pode até que, sabe, assim, eu sei que não, tá? Mas alguém pode até virar pra mim e falar, nossa, Natália, fica bom. Eu vou falar, não, eu não quero. E a minha consciência, acho que você me perguntou da cliente, já vou falar da cliente, mas assim, eu entendi, eu sou uma pessoa que ama as cores neutras desde sempre. Então, meu guarda-roupa tem preto, branco, cinza, alguma coisa bege, marrom.
verde e rosa. Acabou. Azul, eventualmente, não tem, não adianta procurar. Eu tenho uma peça de roupa vermelha e eu não uso nada além disso. E aí, quando eu comecei a fazer minha análise de estilo, entender melhor quem eu era, o que eu queria, eu entendi que a cor era uma informação importante para mim, mas era secundária. Meu estilo fala muito mais alto, né? Então, se eu olhar para alguma coisa e falar assim, a cor tá linda, mas esse estilo não me representa, esse caimento, sei lá, esse corte, esse tecido não me representa, eu abro mão, tranquilamente. Eu prefiro trabalhar de outra forma. Então, a cor para mim é importante, mas não é o mais relevante, não é o fator mais relevante. E a experiência que eu tive com uma cliente é assim, uma cliente que eu atendi há uns 3 anos atrás, o critério dela de compra numa loja, no e-commerce, primeiro era o que está em promoção, e aí ela ordenava do mais barato para o mais caro. Entendi. Então, o critério de compra dela era preço. Só isso. E o que ela tinha de roupa guardada com etiqueta não estava escrito. Eu falei, você está conseguindo fazer essa conta aqui? Porque a única pessoa que está se beneficiando das compras que você está fazendo é o dono da loja. Mais ninguém, entendeu? Porque se você não está nem vendendo para um brechó, doando para ninguém, ninguém está sendo beneficiado aqui. Só ele, você não. Então, levou algum tempo para ela entender. Fizemos toda a consultoria e levou um tempo para ela entender que, de fato, não era a melhor forma dela entrar no e-commerce para fazer escolha, não era fazendo uma seleção de peças assim. E até mesmo ela estava acostumada a fazer isso durante muitos anos. Para você mudar um hábito é muito difícil, não é uma coisa tão fácil, porque você já faz no automático, né? Sim. Seja provavelmente quando ela abria o e-commerce, o automático dela já era, vou fazer pelo menor preço. Porque já era o hábito. E é por isso que às vezes eu gosto de comparar, né, a consultoria de imagem com a parte de alimentação, porque todo mundo come. Sim. E é isso, às vezes você está num hábito e você vai no nutricionista e o nutricionista te fala, olha só, você tem que comer assim, você tem que fazer assim, é muito melhor para você. Aí você fala, tá bom, eu sei. Só que você às vezes leva um tempo para conseguir colocar aquilo em prática. E é igual a consultoria, tem coisas que você faz da noite pro dia. Ah, se você gosta de vegetais, de alface, tomate, essas coisas. Ah, não, tá bom, vou aumentar a salada. Foi fácil para você. Ah, se você já gosta dessas cores que nem as suas cores neutras. Foi fácil para você. Mas tem outras coisas que às vezes você demora mais para conseguir implementar. E é a mesma coisa, porque a dieta da sua amiga deu certo, não quer dizer que vai dar certo em você. Não é porque a sua amiga se veste daquele jeito. Por exemplo, eu acho lindo a forma que a Natália se veste, eu falei isso pra ela várias vezes. Mas eu não consigo me vestir assim. A gente vai nos lugares, eu experimento algumas roupas que ela tem, a gente já foi à loja juntas. Eu olho e falo, nossa, não, sou eu. Mas essa consciência é muito importante, né? Porque é isso, rola uma identificação quando o cliente vai contratar uma consultora. Sim. Normalmente isso acontece, mas não quer dizer que você vai sair parecida comigo, parecida com a Isa. O que a gente precisa, enquanto profissional, né, tomar muito cuidado é que a gente, tudo bem, eu não vou dizer assim, eu não vou desenvolver cópias da Natália. Eventualmente, alguém vai se identificar com aquilo que eu tenho, aquilo que eu uso, e vai falar, putz, Nath, eu gostaria disso aqui. Nath, me ensina a usar desse jeito, porque como você está fazendo, eu gosto e eu vou ensinar. Mas o meu repertório precisa ser amplo o suficiente e eu ter a minha cabeça aberta o suficiente para entender que as pessoas no meu entorno não são reproduções da Natália e eu preciso aprender a lidar com pessoas de estilos diferentes. E eu acho que esse é um desafio, inclusive, da profissional, um dos maiores desafios que a gente tem dentro da consultoria enquanto profissional é abrir mão do nosso gosto pessoal, porque em primeiro lugar precisa estar o cliente. Não quer dizer que ele não vai existir, tá? Por quê? Porque a minha visão da consultoria ela é carregada daquilo que eu vivi, daquilo que eu vi, daquilo que eu já tive de experiência. Então a cliente está contando com o meu olhar, sim, mas ele não pode prevalecer, né? E às vezes a gente vê isso acontecer, eu até entendo os motivos, mas eu entendo até que um profissional que muito bem, muito consciente, ele precisa saber que o repertório dele tem que estar amplo para ele conseguir atender pessoas de todos os estilos e ter essa consciência de que é lindo, adorei, mas não é para mim. Exatamente, eu acho que essa abrir mão, a consultoria, ela traz, para mim ela tem 2 palavras-chave, né? O conhecimento e a consciência, que para mim é uma palavra só, que nesse momento não é só a consciência, porque ela vem junto com o conhecimento. E o abrir mão. Então você tem que aprender a fazer essas 2 coisas.
ter consciência e abrir mão. Você abre mão de algumas coisas para que você deixe esse conhecimento, essa consciência fazer parte do novo você. E isso é tanto para o cliente quanto para o consultor de imagem. Porque da mesma forma, quando o consultor de imagem ele se forma, ele vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo consciência. E foi isso que você falou, ele tem que ter a consciência de que, olha, o meu gosto pessoal não vai importar. E aí eu vou abrir mão de qualquer crença que eu tenho para aplicar somente de forma profissional, né, de forma técnica, aquilo que eu aprendi, para aquilo que eu tenho informação. Porque é uma profissão muito técnica. Muitas vezes as pessoas acham que, não, é só bonito, é só... Ter o olhar treinado é o gosto pessoal, não é. Não é assim só. Eu olhei e achei bonito. Muitas vezes você leva um processo de mais de mês para fazer a cliente chegar naquela composição no final. Então, assim, é uma profissão, é um processo muito técnico, onde você tem que também passar essas técnicas, porque senão a cliente fica com uma muleta, né? Então, você vai ser sempre a muleta da cliente, ela nunca vai conseguir fazer sozinha. Então, você tem que ter técnica para saber aplicar e para saber transmitir, porque também não adianta você só saber. Aí eu sei, vou vestir, vou fazer um personal shopper com ela, vou vestir e agora ela vai sair linda. Tá, mas o que você ensinou para ela? Nada, então não serve, porque o objetivo são as duas coisas. Ali a gente faz uma transmissão de conhecimento. Então, também se você não sabe explicar, você também está tendo uma parte do processo que está defasado, que você tem que melhorar. E aí vem a consciência de não, eu consegui aprender toda a técnica, eu consigo transmitir isso para cliente, a partir de agora eu sou uma profissional e vou conseguir fazer a consultoria em alguém. E também o abrir mão, tá? Chegou uma cliente que é completamente meu oposto. Tá ótimo. Então, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho de crenças minhas e vou aplicar somente a parte técnica dela. Porque quando a cliente chega e ela já tem roupas muito parecidas com a sua, ou quando ela já tem um estilo muito parecido com o seu, uma coloração muito parecida com a sua, claro que fica mais fácil você olhar para aquela roupa com afeto maior. Mas isso também não tira a parte técnica, mas fica mais fácil você olhar com afeto maior. Quando é completamente diferente, não quer dizer que você vai olhar e falar, que horrível. Não, porque você não tem que ter esse julgamento. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, tanto quem é o cliente quanto a consultora, que é esse abrir mão. Você acredita nisso também? Não, acredito. Para mim é exatamente isso. Assim, eu preciso entender até onde o meu vai, né? E até onde quando começa o meu, quando começa o do outro. Tem um ponto que, assim, o nosso... Não quer dizer que nós somos profissionais, somos consultores de imagem, que nós somos os donos da verdade. Nós não somos as donas da verdade. Eu inicio sempre uma consultoria falando isso para cliente. Vamos lá. Você me contratou para te orientar. E eu vou te orientar segundo o conhecimento que eu tenho, estudo que eu fiz, atendimento, experiência que eu tenho, mas isso não quer dizer que o que a Natália está falando está escrito em pedra, porque pode mudar, né? Então, e o nosso olhar para nós mesmas, enquanto consultoras ou pessoas no geral, ele é carregado de muito amor, ele tem um viés emocional. Então, o que novamente não quer dizer que a consultora de imagem ela está sempre certa. Eu estou sempre fazendo um exercício, toda vez que a gente está atendendo alguém, a gente tem a oportunidade de olhar para a gente mesmo. Às vezes você está indicando alguma coisa para cliente, você fala assim, putz, isso aqui talvez servisse para mim, eu nunca experimentei. Nossa, isso aqui talvez ficasse tão... Então, a gente está sempre ali exercitando o nosso olhar. E é importante, inclusive, que a gente tenha outra pessoa, outra profissional olhando para a gente, porque o nosso olhar, ele é carregado de um viés emocional. E a gente não quer abrir mão das coisas para a gente mesmo. A gente não quer, mas eu gosto tanto dessa saia, mas eu gosto tanto dessa blusa, mas eu ganhei da minha mãe. Pois é, então, você ganhou, mas para este momento, talvez não faça sentido não usar da forma como você está fazendo. Então, a gente precisa ter um olhar, mesmo enquanto profissional, a gente precisa contar com outras pessoas também. Exatamente. Eu mesma, vou falar agora de mim, demorei muito tempo para chegar nesta imagem que eu tenho hoje. Porque no início, eu acreditava que, não, eu sou consultora de imagem, então eu tenho que usar cores mais neutras, por diversos motivos. Porque você aprende, porque o neutro é isso, porque o neutro é aquilo, porque o neutro vai passar essa mensagem, porque não sei o quê. E no início, você começa a ser contaminada por muitas opiniões. Por isso que eu acho que é importante você ter um profissional que te oriente. Por isso que eu acho que é essencial a consultora de imagem passar pela consultoria de imagem. Porque senão você olha para você como
com algum carinho, com algum afeto, com o fato de, não, eu sou consultora de imagem, então eu vou saber usar essa peça que não tem nada a ver com o que eu quero transmitir, que não tem nada a ver com nada, mas eu vou saber usar, e você não vai, porque não é assim que funciona. Porque tem algumas peças que elas são muito chamativas num look e, assim, não tem como você conseguir transmitir uma mensagem completamente diferente usando aquela peça. Então, esse é um dos motivos que eu acho que é importante você ter um profissional também olhando para você enquanto consultora de imagem para que você consiga expressar o que você realmente quer. Eu demorei um tempo para me conscientizar de que os neutros realmente não são para mim, que eu consigo expressar tudo que eu quero com cores que não são neutras e que tá tudo bem, eu vou usar outras coisas, tecido, linhas, formas, combinações, etc. E que tá tudo bem. Mas para isso eu precisei melhorar minha técnica, melhorar meu conhecimento, ter um profissional olhando para mim, ter troca, ter aprimoramento, avançar nos meus conhecimentos, ou seja, foi um contexto, nada é da noite pro dia, nem para consultora, nem para cliente, né? Eu mesma, para mim, eu tive um grande equívoco bem no início, que foi... A gente aprende as técnicas de styling, a gente quer aplicar. E aí eu vou aplicar em mim mesma, linda. Aí coloquei uma saia florida que eu amo até hoje, uma saia de neoprene. Veja bem, escolhi porque é uma saia de neoprene, que eu amo, ela é florida. Mas eu aprendi numa das primeiras aulas sobre styling que aquelas flores, naquelas cores, elas combinavam com uma outra blusa listrada que eu tinha. Por conta das cores e tudo mais. Aí, a Isa vai dar risada, porque jamais ela imaginaria a Natália vestindo... Com um mix de estampas. Mix de estampas, flores e listras. Essa pessoa sou eu. A que sai com um mix de estampas de flores e listras sou eu. Pois é. Pra mim, ou é a flor, né, num nível bem baixo, ou é a listra. Aí eu resolvi misturar os dois. Uhum. Falei, opa, sou consultora, vou sair na rua uniformizada de consultora de imagem pra mostrar que eu sei fazer Bradshaw, Natália, quero fazer mix de estampa. E aí eu tirei uma foto, arrasei no meu Instagram. Daí umas 2 semanas eu olhei pra aquilo e falei, pai amado, o que eu tô fazendo com isso aqui? Não me diz respeito a nada. Não, eu gosto dessa saia separada, eu gosto dessa blusa aqui separado. Não quer dizer que eu aprendi a usar, que tem uma técnica XYZ, que eu vou precisar ser essa pessoa. E ali também eu comecei a ter consciência de que tá tudo bem, gente, tem consultoras de imagem que gostam de fazer mix de cores, de estampas, de usar color blocking, tá tudo bem. Mas eu não sou essa pessoa. E aí eu aprendi a respeitar, né? Então eu vou ter que respeitar o espaço de quem gosta, assim como as pessoas vão respeitar o meu também. Então não é muito comum as pessoas me verem usando muita cor escura, muito preto, muito branco, muito bege, muito marrom. Isso se tornou até uma assinatura minha. Exatamente. Né? Assim que as pessoas me reconhecem, mas porque eu tomei consciência sobre quem eu era. Mas também não foi do dia pra noite. Eu tive que testar, errar, olhar e falar, meu Deus, o que aconteceu com essa Natália, pra depois mudar. Mas isso foi importante. É engraçado, né? Porque vai parecer uma frase um pouco contraditória. Mas se você nunca errar, você já tá errando. Exato. Tá errado. Se você nunca errou, seja como consultora, seja como cliente, fazendo um look, você já está errada. Porque não tem outra forma. Não tem outra forma de você entender que aquilo não é para você. Se você não vestir, se você não experimentar em você, se você não experimentar olhando para o espelho, se você não experimentar vestindo e saindo nos lugares, você nunca vai saber se é para você. Olhando a peça, assim, vou dar um exemplo. Uma das minhas primeiras clientes, essa foi uma das minhas primeiras clientes, eu tenho um xodó por ela até hoje. Quando a gente vai fazer a definição de estilo e tudo, e o personal shopper, ela mandou várias fotos, e assim, era exatamente iguais. Era uma t-shirt com uma estampa, uma saia envelope, sempre florida, e um tênis branco. E ela mandou várias dessas referências. A gente conversou e sempre vinha uma referência dessas. Ou a saia era vermelha florida, ou era preta florida, sempre com aquelas florezinhas menores, e uma camisa, uma t-shirt estampada. E assim, quando eu fiz a análise de estilo dela, ela não tinha nada do estilo romântico, mas assim, um total de nada. Ela era basicamente esportiva, sensual e criativa. Ela não tinha nada do estilo romântico, mas ela tinha mandado tanta referência que eu falei, quando a gente for fazer as compras conscientes, eu vou pegar o look. Peguei o look. Por sorte, na época, tinham várias dessas saias, várias t-shirts. Peguei 3 looks diferentes, com cores de saias diferentes, etc. Ela botava, valorizava o tipo físico dela, ela olhava e falava assim, não gostei. Aí ela botava outra e falava assim, não gostei. Não gostei. Eu falei, mas
você tá vendo que tá igual. Ela, tá igual da foto, por que eu não estou gostando? Eu falei, porque não é o seu estilo. Justamente porque você coloca e não está vestida de você. E é isso, nós, entre aspas, né? Nós precisamos errar, eu precisei mostrar o erro pra ela. Sim. Tá errando, pra ela conseguir entender por que não era pra ela. Porque às vezes a gente cisma, né? Eu não sei você, quando eu cismo com um negócio, não serve outra coisa no mundo a não ser aquele negócio. Eu idealizo as peças de roupa que eu quero usar. Inclusive, não acho que fico pé da vida. É assim. Ai, que bom. Ainda bem, eu não sabia isso da Natália. Mas meu marido, uma vez eu falei pra ele, olha, você vai num lugar e compra não sei o que. Ele. Mas a pergunta que ele me fez foi, mas essa peça existe ou você criou na sua cabeça? Você já viu em algum lugar ou você acabou de criar ela na sua cabeça? Porque eu não vou chegar na loja e perguntar algo sobre algo que não existe. Mas é exatamente assim. É assim que a gente se sente. Mas, enfim... Estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio do podcast. O que tem pra hoje? O que tem pra hoje, o que tivemos pra vocês hoje é a gente levar essa palavra sobre talvez a conscientização ou um pouco da nossa experiência, compartilhar com você um pouco da nossa experiência sobre o porquê que a consultoria de imagem é pra nós. Para você enquanto cliente, eu fui cliente, Isa foi cliente e para nós enquanto profissionais. Acho que tivemos bastante aprendizados aqui e esperamos, e isso é muito sincero, foca em mim aqui, nos contrate. Nos contrate. Estamos começando o nosso podcast, o objetivo não é exatamente esse aqui, o objetivo é disseminar o conhecimento, mas se você precisa de direcionamento, conte comigo e com Isa. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.